Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado hoje, segunda-feira, dia 2 de outubro, e o último trimestre do ano começou de uma forma positiva nos principais mercados internacionais. Isso em meio a uma segunda-feira de agenda econômica importante lá fora. Tivemos na Europa, por exemplo, o PMI da indústria da zona do euro, que passou de 57,4 pontos no mês de agosto para 58,1 pontos no mês de setembro, atingiu assim seu maior nível em 79 meses. Esse indicador ajudou no viés de alta das bolsas da Europa, enquanto nos Estados Unidos também outros dados divulgados acima do esperado alimentaram um comportamento um pouco mais otimista dos investidores. Nos Estados Unidos, por exemplo, tivemos também o PMI da indústria, que subiu de 52,8 pontos no mês de agosto para 53,1 pontos no mês de setembro. Além disso, também tivemos hoje nos Estados Unidos os investimentos em construção, que tiveram um crescimento de 0,5% no mês de agosto, ante julho, acima da expectativa dos economistas, que era um avanço de 0,4%. Em meio a esse cenário de indicadores mais positivos sobre a atividade tanto dos Estados Unidos como também da Europa, as principais bolsas da região acabaram seguindo uma tendência de alta, uma tendência mais positiva. Inclusive, nos Estados Unidos, os índices acionários voltaram a subir, voltaram a registrar patamares de máximas históricas, os três principais índices. A gente vai aqui à tela para observar o desempenho dessas bolsas. Como vocês podem ver, na Inglaterra a alta foi de 0,9%, na França 0,39% e na Alemanha 0,6% de alta. Nos Estados Unidos, Dow Jones subiu 0,7%, S&P 0,4% e a Nasdaq 0,3%. No Brasil, o Ibovespa até ameaçou um movimento de realização, chegou a cair próximo a 0,5%. No finalzinho do pregão, a bolsa virou essa tendência, encerrou com uma ligeira alta de 0,09% aos 74.360 pontos. O giro financeiro dessa segunda-feira totalizou 7,3 bilhões de reais. O dólar, por sua vez, passou por uma realização de lucros, recuou 0,3%, cotado na casa dos R$ 3,15. Falando um pouco mais aí sobre as principais oscilações dentro do índice Bovespa nessa segunda-feira, a gente observa aí ações de diferentes setores. Entre as maiores altas, Eletrobras, com valorização de 4,3%, no caso da ELET6, ELET3 subindo 3,9%. Tivemos ainda Smiles, CSN e as ações da Estácio, que vem tendo já sequencialmente um movimento muito positivo em meio às expectativas de M&A no setor de educação. O setor tem mostrado um aquecimento, uma expectativa de melhora de resultados, além, é claro, dessas fusões e aquisições que são eventualmente divulgadas pela mídia, acabam aquecendo o setor, e as ações da Estácio têm se aproveitado desse momento mais positivo. Por outro lado, aqui entre as principais quedas, mais uma vez, a Cielo figurando entre as maiores baixas, papel recuando aí 2,2%. Desde a divulgação do último balanço do segundo trimestre, a ação vem realmente bem pesada, o papel vem tendo um desempenho muito fraco, isso muito em função do guidance que a companhia mesmo passou, prevendo resultados um pouco mais, vamos dizer, desafiadores. Isso porque a empresa está muito bem posicionada, claro, vem de um histórico de execução muito sólido, só que há um certo temor entre os investidores sobre o nível de concorrência que a companhia poderá enfrentar ao longo dos próximos meses. Provavelmente os resultados, ainda que sejam crescentes, com lucro crescente, não deverão ter uma magnitude de melhora tão significativa. Então, de fato, é um papel que vem pesado desde a divulgação do último balanço, e realmente a gente também compartilha de uma visão um pouco mais conservadora para essa ação no curto prazo. Pensando no horizonte mais de médio e longo prazo, Cielo tem tudo aí, tem muito potencial de recuperação, pensando num tempo um pouco maior. Ainda entre as maiores quedas, Qualicorp 2%, Natura 1,8%, Ambev, papel também recuando 1,6% e BB Seguridade completou a lista. Agora, falando da agenda econômica aqui no Brasil, tradicionalmente às segundas-feiras é divulgada o boletim Focus pelo Banco Central, e aqui vocês podem observar as principais alterações da pesquisa dessa semana em relação à semana passada. Basicamente, o que a gente viu? Novas revisões para baixo nas projeções para inflação, expectativa para IPCA 2,95% no final desse ano, ano que vem 4,06%,
ambos números abaixo do que a gente havia observado na semana passada. Para o PIB, outra surpresa positiva, os economistas aumentaram as suas projeções, então para esse ano é esperado um crescimento de 0,7%, semana passada era 0,68%, e para o ano que vem a expectativa é de um crescimento de 2,38%, também acima do que a gente viu na semana passada. Então, basicamente, a tendência que a gente vem observando, tanto dos indicadores como também da pesquisa Focus, voltou a se confirmar nessa segunda-feira, ou seja, a expectativa de inflação cada vez num nível mais baixo e uma expectativa gradual de recuperação na economia, como a gente viu nessa pesquisa Focus. Em relação à Selic, os economistas seguem projetando queda dos juros para esse ano. O esperado é que encerre em 7%, o mesmo patamar para o ano que vem. Essa projeção não houve mudança em relação à última semana. Chamar a atenção agora para a agenda econômica de amanhã. Aqui no Brasil, indicador importante, produção industrial do mês de agosto, a expectativa é de estabilidade ante o mês anterior. Quando a gente fala em uma base anual, a expectativa é que a produção industrial tenha um crescimento de 4,9%. Vale lembrar que nos últimos 4 meses tivemos crescimento da produção industrial, então é um indicador muito importante sobre o nível da atividade aqui do país, vai ser divulgado logo cedo, às 9 da manhã. E nos Estados Unidos, o indicador é de total de venda de veículos referente ao mês de setembro. Então, basicamente, a agenda nacional vai concentrar as atenções, além, é claro, de todo o noticiário político, os investidores ainda muito atentos a todas as sinalizações que vêm de Brasília, tanto em relação aos desdobramentos políticos mesmo, mas também em relação à capacidade do governo em aprovar novas medidas para o ajuste fiscal. Então, esse tema político sempre muito importante ser monitorado. Vou ficando por aqui, desejo a todos uma boa noite e até amanhã.